e nós vamos reagir e repercutir a entrevista do Bolsonaro. Vamos ouvir. As acusações realmente são terríveis. Não justifica denunciar da forma leviana como está sendo feito. Os inquéritos, ninguém tem dúvida, até pelos áudios vazados do Tagliaferro com Ailton Vieira, que o processo todo é conduzido, é alterado o tempo todo. Inclusive tem um grau de sigilo mais alto possível, para exatamente ser alterado a maneira que convém ao encarregado do inquérito. Nem vou falar que vocês estão cansados de saber que o inquérito não tem a participação do Ministério Público, a mesma pessoa faz tudo. E no final dá o relatório e vota para condenar quem quer que seja ainda. Golpe de Estado é uma coisa séria. Como disse agora há pouco o presidente Temer, tem que estar envolvido todas as Forças Armadas, senão não existe golpe. Ninguém vai dar golpe com o general da reserva e mais meia dúzia de oficiais. Bom, minha risada aqui é porque ele citou o Temer, né? E eu acabei de falar que o Temer, né, vem a público reforçar a tese que não houve golpe, não era possível ter um golpe, né? A tentativa não aconteceu, né? Não houve sequer tentativa porque não tinha força armada, né? A intenção de fazer não prosperou, né? O que ele quer dizer? Cara, ele saiu em defesa do Bolsonaro. O Bolsonaro foi indiciado, o Temer deu entrevista. Logo depois da entrevista do Temer, Bolsonaro dá entrevista e está aqui citando o Temer. Então, isso é o movimento político. Você vê que tem alguma coisa aí, cara. Lembrando que coisa de 10 dias para trás, Bolsonaro ventilou ser o candidato em 26 com Temer de vice. E eu preciso mais um lembrete que o Temer indicou o Alexandre de Moraes para o STF. Então, é o que dá para saber até aqui. Agora, até esse minuto aí, o primeiro minuto da fala do Bolsonaro, ele bate que a mesma pessoa faz tudo, né? Ele está se referindo ao Alexandre de Moraes, que investiga, que cuida de tudo no processo. Isso já acontece no Brasil há quanto tempo? Vários. Agora chegou nele, né? Outra coisa. Isso não é golpe. Quantas pessoas já estão presas há muito tempo por conta de golpe? Quantas pessoas sofreram decisões judiciais, saíram do Brasil, tiveram bloqueios, tiveram uma série de coisas por conta de defender, argumentar contrário às decisões do STF, porque as pessoas no 8 de janeiro estavam sendo presas. Quantas vezes o Bolsonaro fez isso? Chamar a entrevista coletiva. Por favor, mano, volta, compartilha aí, ó. Um deputado aqui com cara de mal do lado dele, outro deputado aqui também, apoiador dele. Quantas vezes essa máquina foi movimentada para defender aqueles que estão respondendo num processinho igual a ele? Igual a ele. Por favor, mano, vou deixar lá. Um processinho igual a ele. Essa rapaziada aqui, ó, eles são os atores políticos da direita. E integrantes, militantes da direita foram presos de janeiro de 23 até hoje. Responderam o processo dessa mesma forma, sem ter acesso ao processo. Tudo na última instância. Pessoas perderam canais, pessoas saíram do país, pessoas perderam dinheiro, pessoas foram presas, usaram tornozeleira. E esses camaradas aí, ó, nada. Agora que chegou no Bolsonaro, eles estão aí dando entrevista, reclamando. Vamos continuar. Então, ele reclama do processo, né? Que não tem ampla defesa contraditória, reclama da questão jurídica e cita o Temer. Continuando. Mas vamos lá. Eu preciso fazer um breve relato, porque eu quero chegar na origem do problema. Eu quero chegar na forma da equação. Primeiro eu passo a palavra para o Dr. Paulo aqui, meu advogado, depois eu prossigo.
Pois é. A defesa ela vê com muita preocupação o que está se passando hoje em relação a esse inquérito, que é mantido em sigilo a despeito de a Polícia Federal divulgar na sua página a relação dos indiciados e manter mesmo assim em sigilo. Essa é uma situação gravíssima que não se admite na medida em que o indivíduo indiciado, e considerando que o indiciamento é o rascunho de uma futura acusação, ele impede que o indivíduo possa se defender da narrativa que se constrói contra ele. E nós temos aqui a certeza, a convicção de que, pelos fatos que são colocados, apresentados aos pedaços pela imprensa, evidentemente é construída uma narrativa. O presidente Bolsonaro jamais soube, aqueceu ou participou de qualquer trama golpista para derrubar o Estado Democrático de Direito ou impedir a posse do presidente eleito. Que fique claro... Ó, eu concordo com o doutor aí, porra. O doutor juridicamente está perfeito. Mas eu preciso lembrar que esse mesmo processo aconteceu com vários outros caras de 2019 até hoje. E as pessoas responderam o processo da mesma forma. Da mesma forma. Virou a regra. Quem permitiu? O Senado. Quem permitiu? A oposição. Virou a regra. Então essa é a regra hoje. Infelizmente, concordando ou não, essa é a regra. Quem vai mudar isso? Ninguém, pô. Ninguém. Agora, quando o advogado fala essa parte aqui, ó, deixa eu voltar aqui. De que, pelos fatos que são colocados, apresentados aos pedaços pela imprensa, evidentemente é construída uma narrativa. O presidente Bolsonaro jamais soube, aqueceu... Jamais soube, olha só, hein? Ó. Evidentemente é construída uma narrativa. O presidente Bolsonaro jamais soube, aqueceu ou participou de qualquer trama golpista para derrubar o Estado Democrático de Direito ou impedir a posse do presidente eleito. Então pronto. Ele jamais soube. A fala do Mário Fernandes mostra que ele sabia. A fala do Cid mostra que ele sabia. Então o que acontece? Se Bolsonaro jamais soube, o Mário Fernandes vai ficar sozinho como maluco. O STF vai chamar ele e vai fazer uma delação da mesma forma que foi o Cid. Aí o Mário Fernandes, se ele é comandos, força especial de verdade, ele, no mínimo, vai ter algum doce para dar para o STF. Igual o Cid fez, porra. Porque o camarada, ele vai dar algum arquivo, ele vai dar alguma forma de falar assim, olha só. Ele sabia. Se o cara se sentir traído, ele sabia. E aí, meu irmão, o negócio vai evoluindo. Então, Bolsonaro não sabia. O advogado tá falando que não. Resumindo, se ele sai dessa ileso, alguém vai pagar a conta, cara, no lugar dele. Alguém vai pagar a conta. E o cara que pagar a conta vai delatar. Esse é o caminho, é isso que vai acontecer. Né? É o caminho natural, né? Não posso afirmar, né? Mas é o provável. Vamos lá, não vou interromper mais, vamos ver até o final. Para derrubar o Estado Democrático de Direito ou impedir a posse do presidente eleito. Que fique claro isso, e lembro a todos, questionou-se muito o silêncio do presidente Bolsonaro logo após a eleição. Não se manifestar em relação aos seus eleitores. Isso houve um preço político para ele, esse silêncio. Justamente não querendo insuflar qualquer manifestação mais agressiva ou violenta. Isso houve um custo para ele e hoje lhe é imputado justamente o que quis evitar o tempo inteiro. É lamentável que hoje as pessoas que são indiciadas não saibam, não tenham a mínima ideia de por que estão sendo convocadas e apontadas como criminosos. Então o silêncio do Bolsonaro era porque ele queria evitar. Na fala da defesa, aquele silêncio é porque ele não concordava com nada. Beleza. Então, os doidões do Brasil, né? A culpa da velhinha do cocô na mesa, a culpa do camarada aí do Mário Fernandes, a culpa é de quem? A culpa é dos lunáticos, né? Dos militares da reserva. É isso? Beleza, o que vai acontecer? O Temer, o advogado, o PL, a política
vão proteger o Bolsonaro, esses camaradas vão se lascar e vão delatar e vão denunciar. Se tiver prova, um dia vai chegar nele. Cara, na boa, faz sentido pra você que aquele silêncio do Bolsonaro era pra evitar, era pra proteger? Faz sentido pra tu isso, cara? Mano, Walter, faz sentido pra você, cara? Negativo, irmão. Porque se o cara queria evitar, não bastava ele falar, porra, dar uma entrevista e falar assim, pessoal, olha só. Porra, vai, acabou, 2026 a gente volta. Vamos trabalhar, vamos fazer oposição. Não adianta nada ficar na porta do quartel. Cara, parece que nós não vivemos novembro e dezembro de 22, cara. Parece que não tem arquivos, entrevistas, não tem nada lá pra trás. Porra, quem se der o trabalho de fazer um recorte com várias edições, vai ver que isso que ele tá falando aqui é só entrevista, defesa jurídica. Porra, quem não queria isso, se ele queria evitar o tempo todo, isso foi o preço político para ele, aí realmente, se ele queria evitar o tempo todo, então vamos lá, ele não tinha liderança, porque os assessores dele estavam tramando sozinho, ele nomeou os caras estavam tramando contra a vontade dele. Então, você tem que obrigatoriamente inferir, concluir que ele não tinha o comando do país. Porque os assessores dele queriam coisa que ele não queria, pô, mas foi ele que colocou os assessores lá. Segundo ponto. A história do relatório do Ministério da Defesa, você tem que concluir que aquele relatório favorável ao processo eleitoral, favorável à urna eletrônica, que não comprovou a fraude, você tem que inferir que o Bolsonaro direcionou aquele relatório daquela forma. Porque ele é chefe do ministro da Defesa. Pô, meu irmão, dá uma bugada na nossa cabeça, cara. Dá uma bugada na nossa cabeça absurda. Outra coisa, várias vezes o Bolsonaro deu entrevista e falou assim: eu não tive apoio, eu não podia fazer. Se eu fizesse alguma coisa, eu seria preso. Você já ouviu essa entrevista do Bolsonaro, Walter? Já sim. Eu já vi. Assim. Quem tá em casa já viu? Pô, me cobram, mas se eu faço alguma coisa, eu estaria preso. Eu não tinha apoio. E agora, então, que chegou a conta, ele estava em silêncio para evitar. Porra, para. Aí você reclama da narrativa do STF e vai abraçar, porra, cegamente a narrativa do Bolsonaro. Tá fazendo o papel do camarada apoiador do Lula. Quer falar? Não, é que mesmo que fomentando, né, ou deixando subentendido, mesmo que fosse subentendido, né, eu acho que, obviamente, ele sabia, tem diversas entrevistas dele, o Bolsonaro tendo várias falas, né, que deixa subentendido alguma coisa. Então, assim, aí a gente vê agora os militares tramando sem o consentimento dele, sem que ele soubesse. Acho que não faz sentido. Porra, meu irmão, é o general que abandona o barco, vai safar a pele dele e deixa a tropa toda morrer, porra, na mão do inimigo. É isso aí que ele tá fazendo. É o padrão. Pode se safar juridicamente, mas, porra, se safar politicamente é porque você não enxerga, pô. Porque você permite isso. Fazendo um parêntese bem rápido. É a história da mulher que trai o cara, ou o cara que trai a mulher e tem certeza que o outro não tem a coragem de largar. É isso que ele faz contigo, pô. Aí, tem carta branca pra fazer o que quiser. É o cara que agride a mulher e sabe que a mulher não vai denunciar ele, que a mulher não vai largar ele. É isso, porra, que o político faz contigo. Porra, até o Brasil permitir vai ser assim. O Lula faz com a esquerda e o Bolsonaro faz com a direita. Continuando. Vamos lá. Nós temos que buscar a origem do problema. Alguns acham que a origem do problema foram as eleições de 22. Eu vou demonstrar que foi um pouco antes.
Foi lá em 2018. Mas vamos agora dar uma focada em 2022. O pré-eleitoral. O que aconteceu? O TSE pesou na balança de modo que o resultado final fosse para o outro lado. O TSE agiu de forma bastante parcial. Resumindo, eu não podia fazer absolutamente nada. Não podia fazer live em casa, não podia mostrar as imagens do Lula defendendo o aborto, do Lula defendendo o roubo de celular para tomar uma cervejinha, não podia mostrar as imagens do 7 de setembro, a minha ida no funeral da Rainha Elizabeth, mostrar a imagem minha lá na embaixada em Londres. Não podia mostrar o Lula com o gorro do CPX ou tecer comentário sobre aquilo. Não podia mostrar a amizade do Lula com o ditador da América do Sul todo, e Central também. Mas uma coisa pesou e muito nessa balança. Quando o TSE resolveu fazer uma campanha, gastou dinheiro com isso, para que jovens... Tá, eu já sei o que ele vai falar. Vai falar do jovem de 16 anos. Mas vamos lá, cara. Bolsonaro tá certo. Concordo com ele. Porra, tá aí, ó. Vou falar uma coisa positiva. O Bolsonaro tá certo. Faz sentido. Isso é um fato. Você que apertou 13 na urna, você pode ter ficado feliz que o Lula ganhou. Mas você tem que reconhecer que isso aconteceu. E é o que eu falo aqui diversas vezes. A urna vai refletir tudo que acontece de julho, na pré-campanha, agosto, setembro, outubro, porque forma um convencimento. Uma parte pode muito, outra parte pode quase nada. Através de quê? Decisões judiciais. Partido político entra com ação e vai freando. E, no final, refletiu lá na urna. Se o processo não for equilibrado, se não tiver, igualdade ali, paridade nas decisões, na disputa, vai influenciar. No futebol, o juiz dá falta, só para um lado. Dá cartão amarelo, expulsa o jogador só de um time. Tu acha que o resultado vai ser o mesmo? Não vai. Precisa vir um Gandula chutar a bola e fazer o gol. E, foi gol sim, a bola tá dentro da rede. Não precisa. O gol vai acontecer naturalmente pro lado que está sendo beneficiado. Porque o outro lado vai só tomando punições e se ferrando. E é assim que você interfere no resultado do jogo. Funciona no futebol, funciona na eleição. O Bolsonaro está certo. O Bolsonaro foi vítima nesse ponto. Agora, aonde ele está errado? Ele está errado em ser o presidente, ter o povão, não preparar o terreno para a eleição, porque ele poderia ter preparado o terreno de várias formas, poderia ter tentado, de fato, botava um plebiscito em relação ao voto impresso. Ele poderia subir o tom antes da campanha, convocar a imprensa, convocar o Congresso. Né? Sei lá, cara. Não dá pra falar porque a obra já tá pronta, né? Não vou aqui também ficar, sendo engenheiro de obra pronta, cagando regra em algo que eu não falei em 22, eu não via em 22, ver agora é fácil. Mas ele disputou, ele sabia que o juiz ia marcar falta só para um lado, ia dar cartão vermelho só para um lado. Ele assinou o termo da disputa. Brinquei com o Mano Walter. É o faixa preta contra faixa branca. Um tem 130 quilos, outro tem 70. Ele aceitou sendo faixa branca com 70 quilos, tá com um cara faixa preta de 130 quilos. E ele assinou se responsabilizando. Aí foi o erro dele, Depois que ele perdeu, aí dizer que a urna foi fraudada. Beleza, quer dizer? Prova. Não provou? Espera o próximo ano, Ele indicou 2 caras pro STF. Um deles contribuiu para que o Lula ficasse elegível e disputasse contra ele. Me ajuda, né, cara? Dizer isso aqui agora, fora de contexto, parece realmente
que você, porra, é só uma vítima do sistema. Mas tu não é, cara. Tu é parte. Só que tu é a parte mais fraca. Reconheça que tu é a parte fraca do sistema, pô. Mas você é sistema, pô. Você jogou o jogo do sistema. Só que os caras são mais fortes que você. E toda guerra ganha quem tem mais armas, meu irmão, pra usar. Quem é mais forte. Agora, ele tá certo. Tudo isso aconteceu. Realmente, tudo isso aconteceu. E agora ele vai citar o fato dos jovens de 16 anos. Vamos lá. Eu já ouvi essa narrativa aí. Esse argumento, né? Vamos ouvir. 16, 17 anos tirasse o título. Quando o TSE resolveu fazer uma campanha, gastou dinheiro com isso, para que jovens de 16, 17 anos tirasse o título eleitoral. E essa garotada, em especial aquelas que foram tirar o título de última hora, são as que têm menos informações, 3/4 votam no PT, votam na esquerda. Ou seja, um pouco mais de 4 milhões de jovens tiraram o título de eleitor. Só aí, 3 milhões para o Lula, 1 milhão para mim. Eu estou sendo até me beneficiando. Eu acho que esse percentual é até maior por lá de lá. Só aí, nós temos 2 milhões de votos, ou melhor, 3 milhões de votos a mais para o outro lado. Só aí decidiu as eleições. Eu acho que ninguém vai discordar disso aí, entre tantas. Mas vamos lá, cara. Qual é o erro nisso? Eu, quando eu tinha 16 anos, eu também vi uma campanha na televisão, e também na minha época que eu tinha 16 anos, tinha campanha incentivando para votar, ou não? Tinha na tua? Tu consegue recordar? Tinha. Tem bastante tempo, eu sei, mas tu lembra disso? Lembro sim. Eu não posso afirmar... Pode falar, mano. Eu tirei meu título jovem mesmo. Então, eu não posso afirmar que não aconteceu em 18, não aconteceu em 14, não aconteceu em 10. Eu posso dizer que em 2000 e quando que eu fiz 16? 2002. Eu fiz 16 anos em 2002. Tinha campanha pra votar, pô. Mano, Walter deve ter feito 16 em 2006. 2006, isso mesmo. Teve campanha também? Teve. Aí vão dizer, porra, não, mas aí era PT. Pode ser. Mas eu te pergunto. 2002 foi eleição do Lula, 2006, Mano Walter também foi Lula. Isso. Quem fez 16 anos em 18, teve campanha também? Cara, se isso é um padrão, é um argumento fraco. Agora, aonde está o argumento que o Bolsonaro não tem é o seguinte: o que você fez de 2019 a 2026 de política pública, né? Qual foi a tua campanha para que você tivesse voto nos adolescentes de 16 anos? Ou você não sabia que o adolescente de 16 anos vota? E que vai ter campanha do TSE pro cara votar? Cara, olha só. Política é isso, porra. O Bolsonaro foi pra podcast de culinária, podcast de malumba. O Bolsonaro foi pra igreja. O Bolsonaro fez um monte de coisa, certo? O que ele tava fazendo? Campanha. O Lula, pô. O Lula foi pra igreja, pô. O Lula foi pro Complexo Alemão, botou o bonezinho CPX e foi pra igreja. O que ele tá fazendo? Campanha política. Pra quê? Pra ganhar voto. Política não é isso? Então, porra, o Bolsonaro era o presidente? Tinha máquina na mão? Tinha política pública na mão? Por que não fez, não focou pra ganhar a eleição? Cara, perdeu a eleição porque não soube ganhar a eleição, pô. Porque não soube conquistar o voto feminino, não soube conquistar o voto da mulher. Da mulher, o voto feminino e o voto dos adolescentes. Ele tá dizendo que 3/4 votam no PT. 1/4 vota nele. E que tava em jogo 4 milhões de votos. Cara, tu descobriu isso quando? Em agosto? Então tu errou, porra. Tu foi ineficaz. Tu não soube jogar o jogo da reeleição. Tinha que comunicar pros jovens. Tinha que fazer política pros jovens. Agora, porra, agora isso aí interfere em quê? Tudo que ele falou antes, eu concordo. Isso aí, não consigo ver argumento, cara. Não consigo. Todo ano é esperado isso, que jovem de 16 anos vai querer votar.
Se essa molecada é de esquerda, porra, tem que trabalhar culturalmente o país para que essa molecada tenha 2 opções, porra, e não só uma. Se 3/4 são de esquerda com 16 anos, aí depois essa molecada vai para a universidade, continua esse 3/4, esse país sempre vai ser de esquerda, pô. E a culpa é de quem agora? A culpa é do sistema? Quem faz política pública? É o presidente, porra. Quem faz cultura? É o presidente. Cara, tem que ganhar a eleição, montar uma base, uma estrutura de direita para que ganhe a eleição durante 8, 12, 16 anos, igual o Lula fez, porra. A grande merda é que o Bolsonaro perto do Lula é um menino. É um menino. Politicamente, o Lula fez o caminho dele, porra. Ah, Globo virou Lula. Não, cara. Quem ganha todas as eleições que disputou de 2002 pra cá? O Lula. E o Bolsonaro ganhou uma e perdeu outra. E do jeito que tá indo, vai ganhar mais quantas? Vamos lá. Concordei com o Bolsonaro. Ninguém pode dizer que eu não concordo. Concordei? Concordou. Concordei quando Está dá gravado, está quando dá gravado. pra concordar. Sim, claro. Agora, ele aceitou a disputa. Sim. E depois, Não dá pra reclamar. ele incendiou a massa dizendo que foi fraudado. Subestimou o adversário. Ele né? disse que tinha prova e não mostrou a prova. Isso. Né? Foi pra luta, não tinha pra puxar. Puxaram e ele se lascou. Isso. E agora ele tá construindo uma narrativa aí de voto que também não justifica, porra. Não justifica. Vamos continuar. E tantas outras observações que eu tenho, que o TSE tomou partido. O TSE, inclusive, decidiu que não podia diminuir o preço do combustível. Eu não falei em diminuir o preço do combustível. Mas o TSE proibiu antecipadamente. Como se eu fosse dar uma canetada junto com o Paulo Guedes para diminuir o preço dos combustíveis. E se der uma canetada, tá na tua função, porra. Tu é o presidente ou não é, cara? Porra, quantas vezes o PT deu canetada pra segurar o preço de combustível? Segurar o preço do gás, energia, passa a campanha, sobe tudo. Porra, o cara é o presidente. O TSE que vai dizer a política pública de Minas e Energia que ele tem que fazer, cara. E tu aceitou? Porra, tu vai ficar chorando agora? Não dá, cara. Não dá. Não dá. É por isso que te chamam de frouxo, porra. É por isso que chamam o Bolsonaro de frouxo. Não é por conta de golpe, não, porra. Porque o cara que chamar o Bolsonaro de frouxo porque ele não deu o golpe, automaticamente ele é um golpista, pô. Automaticamente ele vai responder junto com o Bolsonaro ou junto com quem for responder, porque ele vai ser enquadrado lá na lei. Agora, não, o Bolsonaro é frouxo porque ele aceitou as regras do jogo sem discutir juridicamente, sem usar os mecanismos que ele tinha para usar. Ele aceitou que não deixassem ele governar, pô. Não tá errado, irmão. Vem cá. Tem câmera corporal na polícia no estado de Goiás? Não tem. E o governador de Goiás, que é o Caiado, falou: não vou colocar. Eu sou governador. O povo de Goiás me elegeu para que eu fosse o comandante da polícia. E eu não vou botar câmera na polícia. Qualquer excesso que acontecer, qualquer erro da polícia, eu respondo. Então, quando tiver, eu assumo a responsabilidade. É função do cara, é atribuição do cara. O cara é governador, mas tem que ser homem para peitar. Tem que ser homem para peitar. Não pode ser depressão, não pode ter medo do judiciário. Agora, o Bolsonaro tinha medinho, tinha rabinho preso, provavelmente. Aceitava. Frouxo, porra, frouxo. Resumindo, perdeu. E depois, o fim da história você já sabe, pô. E agora ele tá aí argumentando coisas. E, porra, na boa. Realmente é motivo? O TSE não deixou eu mexer. Porra, cara, desde quando o TSE tem, porra,
resolve sobre o preço de combustível, cara. Pelo amor de Deus. Aí, cara. O que ele tinha que ter feito? Ele tinha que ter feito qualquer coisa antes da eleição, porra. Ele tinha que falar, olha só, gente, eu não consigo governar, pô. E usasse qualquer mecanismo que a Constituição permite, né? Qualquer técnica jurídica, qualquer argumento jurídico, usar plebiscito, usar qualquer outra coisa. Mas não. Vamos lá. E era um momento de crise, onde o mundo todo, o preço dos combustíveis explodia. Fizemos via parlamento. Fizemos via parlamento, zerando os impostos federais dos combustíveis. Mas a interferência do TSE foi enorme nessa questão. Parecia que era algo, ou melhor, com toda certeza, era algo pessoal do presidente do TSE para com a minha pessoa. Então, obviamente, isso pesou na balança. Não estamos falando aqui em fraude eleitoral de jeito nenhum. Pesou a decisão parcial. Tinha uma coisa pessoal do presidente do TSE, presidente, esse à época, Alexandre de Moraes, aí ele lembrou e falou, não estamos falando aqui de fraude eleitoral de jeito nenhum. Não tá, não. Mas quantos vídeos na internet tem dele falando que a urna foi fraudada? Através da entrevista dele, da fala dele, vários outros começam a falar a mesma coisa. Aí agora, o machão tá o quê? Não tô dizendo isso. Por quê? Porque ele fala muito. É muita bravata. Ele inflama muito. Mas na hora que o dele tá na reta, ele, ó, sai. E quem fica? Quem pegou a barriga dele, pô. Quem pegou ar com ele. Vamos. A imposição, a ação parcial do TSE no resultado final das eleições. O general Mário Fernandes diz que o senhor teve conversas Ó o Flávio aqui. Vamos. com ele. O general Mário Fernandes diz que o senhor teve conversas com ele. Desse plano ou não? Oi? O senhor tinha conhecimento? Oi? Zero. Golpe, zero. O general Mário Fernandes diz que ele conversou com o senhor em outras ocasiões no Planalto, inclusive no Alvorada. A palavra dele é muito comum, até a imprensa mesmo, me entrevista e pensar uma coisa completamente distorcida do outro lado. Palavra golpe nunca esteve no meu dicionário. Desde quando eu assumi, em 2019, eu vinha sendo acusado de querer dar um golpe. Vocês lembram daquela dita sessão secreta com os ministros, até que culminou com a queda do então ministro Sérgio Moro, até que o Supremo mandou vazar aquilo, né? Abrir aquilo. Era uma reunião reservada, não era uma reunião, como por exemplo, faz uma comissão da Câmara dos Deputados, que tem que estar gravada e fica para os anais. Reunião minha particular. Tá? E daí eu entreguei. E dado momento eu falo, como é fácil impor uma ditadura no Brasil. Eu falo, está escrito lá. E eu não quero isso. Tanto é que eu quero isso, para que isso não ocorra. Até nesses áudios vazados aí, me ofende até. Ele é isso, ele é aquilo. Não faço, jamais faria algo fora das quatro linhas. Dá para você resolver os problemas do Brasil, os seus problemas, inclusive, dentro da Constituição. Bom, eu não vi ele falar sobre a fala do general Mário Fernandes. Eu não ouvi ele negar. Ele fala que pode ter sido mal interpretado. Inclusive, eles me ofendem, né? Lógico, pô, os caras chamam ele de quê? De covarde, de frouxo, que ele não toma decisão. Por que isso, cara? É impossível alguém exigir algo de mim com tamanha firmeza, ser tão incisivo. Porra, o Glauber, porra, se ele não tiver motivo, porra, o cara vai tirar isso da onde? Da onde? Como que o cara vai falar? Porra, o presidente tem que decidir. Porra, assina logo isso. Pro cara estar nessa energia, é porque a conversa sobre o papel já existia. Vai assinar, não vai? Tem uma promessa de assinar. Tá cozinhando galo. Agora, se nunca tivesse conversa sobre o papel ou sobre assinar, o cara ia tirar isso da onde? O cara estaria falando assim, poxa, será que o presidente assina? Pô, será que se a gente passar esse papel pro presidente ele assina? Pô,
Vamos conversar sobre isso com o presidente e não num negócio concreto já. E só falta a postura. Só falta a coragem de fazer a cagada. Porque até pra fazer a cagada tem que ter coragem, porra. Mas o que ele respondeu? Um monte de outra coisa saiu pela tangente, porra. Mano, Walter falou que não entendeu. Vou voltar pra ele entender. Vamos lá. Né? Abrir aquilo, era uma reunião reservada, não era? E ação parcial do TSE no resultado final das eleições. O general Mário Fernandes diz que o senhor teve conversas com ele. Desse plano ou não? Oi? O senhor tinha conhecimento? Oi? Ó, ele não respondeu primeiro, ele foi responder uma outra pergunta. E é óbvio que essa coletiva aí, ele já sabia que teria essa pergunta, então ele já foi com a resposta pronta. E ainda assim ele ganhou um tempo. Vamos. Diz que o senhor teve conversas com ele. Desse plano ou não? Oi? O senhor tinha conhecimento desse plano? Zero, golpe zero. O general Mário Fernandes diz que ele conversou com o senhor em outras ocasiões no Planalto, inclusive no Alvorada. A palavra dele é muito comum, até a imprensa mesmo, me entrevista e pensar uma coisa completamente distorcida do outro lado. Palavra golpe nunca esteve no meu dicionário. Tá vendo? A palavra golpe, nunca. Ele tá usando aí o português a favor dele. Lógico, pô, os caras não falavam em golpe, porque pros caras não era golpe, mano. Os caras falavam em outra coisa, pô. Os caras falavam em estado de sítio, os caras falavam em outras coisas. Golpe, quem atribui golpe, a palavra, esse termo, quem atribui é o Lula, é o Alexandre de Moraes. Eles argumentavam outra coisa. Por que ele não responde assim? Olha só, eu vi o áudio, né? E esclarece isso de fato. Não vai fazer, porque ele tá dentro de uma linha de defesa favorável a ele. Mas dá pra ver, cara, que uma coisa é a realidade dos fatos, outra coisa é o argumento jurídico de defesa, porra. Então, assim, ainda que se safe juridicamente, tá aí, cara, o ônus político. Vamos ouvir de novo. Desde quando eu assumi, em 2019, eu vinha sendo acusado de querer dar um golpe. Vocês lembram daquela dita sessão secreta com os ministros, até que culminou com a queda do então ministro Sérgio Moro, até que o Supremo mandou vazar aquilo, né? Abrir aquilo, era uma reunião reservada. Ele vai falar de algo que favorece ele, né? Inclusive essa reunião é a reunião que o Weintraub, porra, entra na mira do STF, né? Que o Ricardo Salles entra na mira também, que ele fala do passar a boiada. Ele vazou a reunião inteira, né? E ficou bom na fita para ele, né? E ele vai retomar isso aí como reafirmando, né? Reafirmando como ele é republicano, né? Como ele é a favor da democracia no Brasil. Vamos lá. Gravada, não era? Não era uma reunião, como por exemplo, faz uma comissão da Câmara dos Deputados, que tem que estar gravada e fica para os anais. Reunião minha particular. Tá? E daí eu entreguei. E dado momento eu falo, como é fácil impor uma ditadura no Brasil. Eu falo, está escrito lá. E eu não quero isso. Tanto é que eu quero isso, para que isso não ocorra. Até nesses áudios vazados aí, me ofende até. Ah, ele é isso, ele é aquilo. Não faço, jamais faria algo fora das quatro linhas. Dá para você resolver os problemas do Brasil, os seus problemas, inclusive, dentro da Constituição. Presidente, os militares envolvidos no inquérito indicam que o senhor, em determinado momento, teve uma ata que o senhor poderia assinar e que eles estavam pressionando o senhor para que isso fosse assinado até o dia 12, que era o dia da diplomação. O senhor, esse papel foi apresentado ao senhor em algum momento, em alguma conversa? Você tem acesso a esse papel? Não, eu não tenho esse Peraí, eu quero saber quem tem. Eu quero saber quem não teve temos acesso a nenhum Olha só. documento da investigação até hoje. Não, pera. É importante aqui. É importante aqui, vê? Nesse áudio do juiz do Ayrton Vieira, do Tagliaferro, tá? E no momento ele fala, vamos carregar num 142. Bem, eu conheço a Constituição. 142 é aquele artigo que está à disposição, né? Segundo a interpretação de alguns juristas, de outros não, à disposição de qualquer um dos poderes quando um dos poderes está exorbitando. Então existe isso lá.
E quando se fala em 142, é uma decisão direta do presidente. Eles vinham discutindo lá dentro o estado de sítio. E depois eu falei na Paulista, comecei a conversar por aí, o que é estado de sítio? Estado de sítio, quando ele começa, quando tem um problema acontecendo, ou prestes a acontecer, de grande proporção, onde o presidente da República convoca os conselhos da República da Defesa, dá mais de 20 pessoas, discute o assunto. Após a discussão, então, o presidente encaminha uma mensagem para o Congresso Nacional, pedindo autorização para deputados e senadores para baixar o decreto de sítio. Ou seja, é um remédio constitucional. E, na verdade, em última análise, por dizer que o decreto foi assinado pelo Parlamento, que o presidente pediu autorização para o Parlamento. Bem, como essas pessoas, né, que fazem inquéritos têm muita criatividade, falaram, opa, não dá para levar avante essa proposta de sítio. Vamos carregar no artigo 142. Eu não tinha acesso. E outra coisa, quando o presidente encaminha para o Parlamento essa mensagem pedindo autorização para o estado de sítio, ele elenca ali algumas ou dezenas de considerandos. Se o presidente, usando de má fé ou de desinformação, assina e manda para lá, ele está em curso em crime de responsabilidade. Tínhamos um problema no Brasil? Tínhamos um problema. Uma parte da estado de sítio? Tudo, depois da multa, que eu não podia mais recorrer ao TSE. Se eu recorresse, talvez viesse uma multa de 200 milhões de reais. Talvez fosse cassado o registro do próprio partido. Olha, o que nós temos que fazer? Tem alguma maneira? Cavoque a Constituição. Quem está do meu lado. Presidente, 2015 a Dilma convocou. Tá, tudo bem. Então, foi 2017. Aí não chegou. Você tem razão, foi 2015. Ela não chegou a convocar, não. Ela cogitou isso e fez chegar ao conhecimento do. Mas então era uma possibilidade, presidente? Olha só, zero. Eu não levei para frente. Não convoquei. Até prestar defesa. Não convoquei ninguém e não assinei nenhum papel. Mas foi uma possibilidade. Não. Mas cogitou, pô. Lógico que cogitou. Essa é a questão. E aí, beleza, ele tá certo. Ele tá certo. Tem o mecanismo constitucional. Ele poderia ter feito. Então, tudo que ficava discutindo do presidente assinar, ele fala, eu não conversei de golpe. É óbvio que ele não falava de golpe, porque eles não entendiam que era golpe. Eles entendiam que era o estado de sítio. E os caras xingam ele porque ele tinha uma conversa privada e depois ele não tomava atitude. E aí, lembra da fala do Cid? Não, o presidente, ele tem um jeito dele, ele vai esperando para ver se tem apoio. Talvez ele entendesse que ele não tinha apoio no Congresso, né? E que ele não ia conseguir e ia ficar pior ainda politicamente para ele. O que ele preferiu? Ficar quieto. Ir embora. Enquanto o povo continuava amando ele, na rua. Foi a decisão política dele. Agora, Glauber, isso é crime? Na minha visão, não. Mas no relatório da PF porque ele foi indiciado. O que é crime? O que o Bolsonaro tá falando? Não, pô. O que tá lá no relatório da PF ninguém sabe, pô. O que o Mário Fernandes sabe e você não sabe, o Bolsonaro não vai falar. Então, assim, se ele tá indiciado, ou o sistema tá agindo cruelmente, brabo, e o PGR vai aceitar, o Senado ninguém vai fazer nada, Câmara de Deputados ninguém vai fazer nada, ou tem provas ali que dentro da narrativa de defesa ele jamais vai aceitar, pô, vai assumir. Mas, de fato, eu concordo, né, dentro da fala dele, que ele não assinou nada. Não assinou nada. Mas todo mundo sabe que ele não assinou nada. Até aí nenhuma novidade. O que está sendo discutido é a trama. É o conluio. Em tese, foi iniciado, só não prosperou por vontade alheia, né, por força alheia à vontade deles. Cabe a PF provar.
o PGR aceitar oferecer denúncia. E essas provas vão vir. Todo caso que envolve polícia, que envolve investigação, é a mesma coisa. A defesa fala que vai provar a inocência no final. E no caso do Bolsonaro aqui, ele está argumentando o rito processual. Ele está argumentando que ele não teve acesso. Então ele não está tendo ampla defesa. Ele não está tendo não tem acesso ao contraditório. É verdade. Isso aí está errado. Só que está errado para ele e para muita gente. E virou a regra no Brasil, infelizmente. E ele faz parte disso. Continuando. Não. Eu procurei saber se existia alguma maneira na Constituição de você resolver o problema. Não teve como resolver? Descartou-se. Qual era o problema? Descartou-se. A perda das eleições? Tinha insatisfação no Brasil. Não. Eu acabei de mostrar para você 2018. Tá ok? Quando você tiver 2018 na mão, o inquérito 1361, você vai pensar de maneira O diferente. inquérito 1361 no Supremo Tribunal Federal não tem nada a ver com eleição, presidente. O inquérito 1361, PF, está em São Paulo agora, tá? Foi a pedido da senhora Rosa Weber, presidente do TSE na época. O Lula cancelou os caminhões-pipa. Esse inquérito de 2018, ele deve ser sobre a eleição de 2018, né? E lembrando que 2018, né? O Bolsonaro alegava que ele ganhou no primeiro turno. Tem entrevista dele nesse sentido. Talvez esse inquérito seja para provar se tem a sacanagem, se a sacanagem é feita. Porra, quem faz o pão é o padeiro. Né? Então, se o padeiro fizer uma coisa diferente lá, ele vai continuar argumentando que é pão, pô. E acabou. Né? O inquérito é no TSE. O inquérito é no STF. Se eles são parte, é igual o inquérito lá do homicídio da Marielle lá no Rio de Janeiro, pô. Se o delegado faz parte, nunca vai chegar a conclusão nenhuma, né? Infelizmente. Continuando. Como é que tá lá no Nordeste? O pessoal tá passando fome, passando sede? Conta pra gente um pouco. Eu vim de lá agora, não fiquei na praia não, tanto é que não estão me vendo queimado aqui, né? Conversei com gente do povo, mercadinhos, os preços das coisas explodindo, o Bolsa Família não está dando para mais quase nada, tá? O povo está muito preocupado assim, com o preço do arroz, do feijão, do combustível, que infelizmente se perde aqui no Brasil. Quem é da economia está acompanhando, realmente estamos ladeira abaixo na economia. O bote da Bolsa Família lá no Nordeste, ô presidente. Estados Unidos é um maior país, a maior economia do mundo, maior forças armadas do mundo, projeta um poder e o Trump tem uma mania de liberdade. Você pode ver o que ele sentiu na pele, enquanto presidente da República ele teve sua conta derrubada no Twitter, dá para imaginar, tá? E, obviamente, ele está assumindo agora. O Elon Musk está com ele, agora é X, tá? E, no meu entender, ele está preocupado com a liberdade no mundo todo. Ele não... Podia até alguém perguntar para ele o que ele achou da eleição no Uruguai ontem. Tá? Então, a preocupação dele é com a liberdade e ele não quer. Eu entendo que ele não quer que a América do Sul aqui fique vermelha. O senhor ainda pensa que vai ter Presidente, a questão do vale da anistia, presidente. Como é que tá? A gente teve essa questão que ela... A anistia, eu conversei com o Lira lá atrás, conversei com o Marinho. Bom, primeiro falaram de economia, né? Primeiro ele fala que o Brasil vai de mal a pior, mas ele não foi bem pouco incisivo, né? Não foi nada incisivo. Como opositor do Lula, ele poderia ter sido muito mais incisivo, né? E depois ele fala do Trump, né? A questão da liberdade ali, do Trump, a questão do X, né? Do Trump ter perdido a conta. E que ele acredita que o Trump não quer a América do Sul vermelha, né? O Uruguai teve eleição, a esquerda ganhou. E é isso, nada demais. Agora, por que repórter faz perguntinhas sobre essas coisas, cara? O cara tá envolvido no indiciamento, tá tendo, porra,
todo um processo, uma narrativa, tudo atacando contra os militares, né, que trabalhavam com ele. Tem 37 caras, ninguém faz pergunta sobre, porra, o preço do feijão é importantíssimo. Só que o preço do feijão tá caro já tem um tempão, porra. E aí tem outros momentos para dar entrevista sobre isso, porra. Agora o ponto interessante é aí, cara. E aí, como é que vai ficar? Né? Fala do fato, fala da investigação, fala da fala do Cid, a fala do Mário Fernandes. Não, pô. O cara responde tudo menos o que é o assunto do momento. Continuando. Marinho pode falar também, até o Flávio tem conhecimento, o Zuco, né? Não tínhamos clima para podermos aprovar na comissão, o Zuco, lá atrás. A gente teve essa questão que ela... Anistia. Anistia. Eu conversei com o Lira lá atrás. Conversei com o Marinho pode falar também, até o Flávio tem conhecimento, o Zuco, né? Não tínhamos clima para podermos aprovar na comissão, não teria clima para aprovar no plenário da Câmara. Então, via comissão, você pode convidar pessoas a participar. É ideia de parlamentares trazer aqui para a comissão em audiência pública, sabotagem, em audiência pública, por exemplo, aquela senhora de Ji-Paraná, Rondônia, que tem 6 filhos, menores de 10 anos, que o pai está condenado. Está foragido, mas está condenado. Queremos ouvir familiares de quem está exilado no momento na Argentina. Mas diante do inquérito, tá? Você foi ameaçado pela anistia? Não vejo ameaça não, coisa completamente diferente. Olha, a anistia 79, tá? Eu estava no exército, já era primeiro-tenente da ativa, o que foi anistiado é crime de sangue, terrorismo, bombas, gente condenada, veio gente do mundo todo para cá, em especial de Cuba. Então foi feita, gente que virou presidente da República, a própria Dilma Rousseff, foi condenada por várias ações, tá certo? E tudo bem.